E aí, pessoal, beleza? Salve, salve, graça e paz do Senhor Jesus. Eu desejo para você e para sua família shalom, paz, saúde, prosperidade. Eu desejo e eu profetizo, tá bom? Recebe essa palavra de vitória para tua vida, para tua família no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Olha, eu sou o Thiago Rui, meu Instagram é @Thiago Rui1, meu TikTok é @Thiago Rui777, meu canal no YouTube é Thiago Rui, meu próprio nome, e meu canal no Kawaii também é Thiago Rui, meu próprio nome. Eu vou deixar aqui em algum lugar aqui na tela, vai estar na descrição desse vídeo, vai estar na bio, enfim, você vai ver aí em algum lugar vai aparecer aqui as minhas redes sociais. Então eu já peço você, meu amigo, minha amiga, que você possa, olha, dar aquela força, dar aquela moral, curta esse vídeo, compartilha, para que o algoritmo saiba que esse vídeo é importante, tem ajudado, tem abençoado, inspirado muitas pessoas, graças a Deus, pessoas têm sido tocadas pelo Espírito Santo de Deus, através dessas mensagens que eu posto aqui nas minhas redes sociais, tá bom? Então, para que mais vidas, mais famílias preciosas sejam atingidas, abençoadas por essa palavra, por essa mensagem do reino de Deus, sabedoria divina, que faz toda a diferença nas nossas vidas se a gente aplicar nas nossas vidas. Fez diferença no passado, continua a fazer diferença hoje. Então, para que mais pessoas possam receber essa palavra e terem as vidas mudadas e transformadas, dá essa força, dá essa moral, tá bom? Curta, compartilha, comenta aqui, tá bom? E segue se você ainda não segue, hein? Clica aqui em seguir ou em inscrever-se, dependendo aí da rede social, tá? Mais uma vez, no YouTube é Thiago Rui, no Kawaii é Thiago Rui, no Instagram é @Thiago Rui1 e no TikTok é @Thiago Rui777. Lembrando que Thiago é sem H, tá? T-H-O, Rui com Y, R-U-Y. Tá aqui em algum lugar na tela, tá na descrição. Você pode estar aí me acompanhando e recebendo essa palavra. Vamos agora caminhar juntos em mais um vídeo desse nosso quadro, dessa nossa jornada, Palavra de Sabedoria. Ó, tem duas frases muito interessantes, né? Porque a gente sempre pensou, muitas pessoas sempre pensaram que sabedoria e inteligência é a mesma coisa, não é? Tem uma frase do Earl Nightingale, que é muito interessante, que diz assim: inteligência é saber que tomate é fruta. Tomate é fruta, né? Pra quem não sabe, ficou sabendo agora. Inteligência ou conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se deve colocar o tomate na salada de frutas. Pegou? Pegou essa visão? Pegou essa chave? Inteligência ou conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se deve colocar o tomate na salada de frutas. Então, a sabedoria é você pegar o conhecimento que você recebe e aplicar da maneira certa, da maneira correta na tua vida. Tem uma outra frase muito interessante, eu vi o Thiago Brunir falando, né? Meu xará Thiago também, só que Thiago Brunir. Ele, não sei se é dele, mas eu vi ele falando uma frase muito interessante sobre a inteligência entre sabedoria e... sobre a diferença entre sabedoria e inteligência, que é assim: o inteligente sabe sair do buraco que o sábio jamais cairia. É muito interessante, né? Bem interessante pra gente refletir e pensar sobre. Vou falar mais uma vez, pega aí, anota aí. O inteligente sabe sair do buraco que o sábio jamais cairia. Então, a inteligência, o conhecimento, você consegue através de estudo, leitura, enfim. Em outro momento, em outra ocasião, eu gravo um vídeo só sobre isso. Mas a sabedoria é algo que não é desse nosso plano, dessa nossa esfera. Você recebe através de você se expor às verdades da palavra de Deus. Quando você se expõe à palavra de Deus, quando a palavra de Deus é exposta a você, você começa a entender, a compreender a mente do Senhor, a mente de Deus, como ele mesmo diz na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, aí você consegue captar e aplicar na sua vida. Entendeu? Uma das formas de você receber a sabedoria na sua vida é você andar com os sábios. Em Provérbios mesmo fala, né? Ande com os sábios e você será um sábio. Ande com sábios e se tornará sábio. Está lá em Provérbios. Então, andar no sentido de você estar convivendo, de você estar em sintonia, né? Eu procuro fazer isso, eu procuro aplicar esses e outros ensinos, essas e outras instruções na minha vida. Nosso objetivo não é simplesmente sermos mais inteligentes, né? Ser inteligente é bom, adquirir conhecimento é muito bom, mas a gente precisa agora viver a prática, entendeu? E nós precisamos de algo a mais, e esse algo a mais, só o Eterno, só o Criador, só Ele é quem pode nos dar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, do nosso Senhor, em quem não há sombra de variação. A sabedoria vem dele. Inclusive, isso está escrito na palavra. Tem outro texto na palavra em Tiago, que diz que, na carta de Tiago, que diz que se nós estivermos precisando de sabedoria, nós devemos pedir a Deus. E o nosso Pai nos dá de graça, liberalmente, não nos impropera nada, ou seja, não joga na nossa cara, não nos recrimina. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, por isso que eu peço, você, meu amigo,
Minha amiga, você que está me assistindo pela primeira vez ou já me assistiu outras vezes, de alguma forma esse vídeo chegou até você, um amigo, um colega, um parente, um vizinho, seu filho, seu pai, seu sobrinho, seu neto, seu tio, enfim, alguém te mandou o link desse vídeo e você está agora parando esses minutos para receber essa palavra. Sabe que quem te mandou te ama muito, se importa muito com você. Ou de alguma forma você estava navegando aqui nas redes sociais e me encontrou, se deparou aqui comigo. Eu apenas sou um instrumento daquilo que Deus quer falar, fazer e realizar na tua vida. Por isso, relaxa, se tranquiliza, presta atenção, se concentra, para alguns minutos para você poder receber essa palavra de fé, essa palavra do reino, palavra de fé, de motivação, de inspiração, a sabedoria milenar divina que Deus realizou ao longo dos tempos. Muitas pessoas foram beneficiadas, abençoadas no passado. Continua até os dias de hoje. A palavra de Deus está sendo exposta a nós agora. Então, nosso objetivo é, cada dia mais, termos um encontro com esse Cristo maravilhoso. Eu não falo sobre religião, eu não falo sobre dogma religioso, eu não falo, sabe, sobre usos e costumes. Isso aí atrapalhou muita gente, tem atrapalhado ao longo dos tempos. Eu falo sobre a sabedoria, sobre a verdade, sobre a palavra. E uma palavra prática que faz a diferença nas nossas vidas, para nós sermos abençoados e sermos uma bênção na vida de outras pessoas, da sociedade, do mundo ao nosso redor, sermos uma bênção na nossa geração, beleza? Então eu peço que você, meu amigo, minha amiga, se você tem um exemplar físico, né, físico da palavra de Deus, ou então se você usa o meio digital, se tem como você continuar me assistindo aqui, me ouvindo, e abrir o aplicativo, ou então jogar no Google lá, na internet, você digita lá a Bíblia Sagrada, ou então você já digita o texto diretamente. E é um texto que se encontra no livro do profeta Isaías. Deixa eu beber uma aguinha para hidratar. O clima um pouco seco, um pouco gelado, né? Choveu um pouco hoje, agora parou. Um pouquinho gelado hoje, né? Essa época quase chegando no inverno. Oficialmente inverno é daqui a poucos dias, né? Então vamos lá, ó. Abrem Isaías capítulo 55. Livro do profeta Isaías. Está lá no Antigo Testamento, você pode ir lá no início da Bíblia, ó. E você abre lá no início, no índice, tá? Aí você acha lá, ó, Isaías, tá bom? Se você não tem familiaridade, é claro, né? Isaías capítulo 55. Vamos ler dos versos 6 até o 13, tá bom? É o que eu sempre falo aqui, galera. Não é que você não possa digitar. Bebe mais uma aguinha aqui, para hidratar, que é preciso. Você pode digitar, né, essas chaves de sabedoria que eu estarei compartilhando com você nesses próximos instantes. Mas se você puder, pega um papel e uma caneta, galera. Isso, inclusive, é neurociência, cientificamente comprovado que quando a gente escreve aquele ensino, ele fixa em nós de uma forma mais poderosa, digamos assim. Não é que você não possa digitar, digite se não tiver como, mas se você tiver um papel e uma caneta, escreva. Você vai ver que isso faz uma grande diferença. E depois, volte lá naquilo que você escreveu. Quando terminar esse vídeo, assista uma segunda vez, hoje, amanhã, depois, em algum momento, assista uma segunda, uma terceira vez, para que essa verdade entre em você e mude a sua história. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem através da exposição da palavra de Deus, né? Então você precisa ouvir. Ser exposto à palavra, ser exposto à palavra. Para que isso mude a sua vida e a sua história, e a de sua família, é claro. O título dessa mensagem é Acertando o Alvo. Anota aí o tema dessa mensagem, da mensagem de hoje, desse vídeo é Acertando o Alvo. Isaías 55, a partir do 6, até o último verso, que é o 13. Vamos ler a partir do 6. Diz assim, olha só, hein, presta atenção. Busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Aí Deus usando a vida do profeta Isaías para falar para o povo de Israel e Judá, para o povo de Israel, e continua a falar para nós nos dias de hoje. Olha só, olha o que Deus fala. Porque assim como os céus... Perdão. Verso 8, Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os caminhos de vocês, os meus caminhos, diz o Senhor. Agora sim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. E os meus caminhos mais altos do que os caminhos de vocês. Verso 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Olha só, verso 12, penúltimo.
porque com alegria vocês sairão, e em paz serão guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Último verso desse capítulo 55, verso 13. Olha que lindo, olha que maravilhoso, gente. Pessoal, preste atenção nisso. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Pai, em nome de Jesus, abençoa a pregação, a ministração e a exposição da Tua palavra, que encontre terreno fértil nos corações e mentes de cada querido amigo, querida amiga que está me assistindo. Eu apenas sou um instrumento nas Tuas mãos. Use-me conforme lhe apraz para que vidas sejam atingidas, empoderadas, inspiradas, motivadas e salvas, abençoadas por Ti. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fiz essa oração agora para nós batermos um papo, gente, conversarmos sobre a fé, sobre o reino de Deus, né? Jesus, ele falou, né, na oração, a famosa, provavelmente a mais famosa, mais conhecida, mais clássica oração que alguém poderia fazer. Foi a que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Olha o que ele disse. Venha, ele não disse vai, ele disse venha a nós. O quê? A religião? Os usos e costumes religiosos, fariseus, farisaicos, o dogma, a filosofia religiosa ou social, clássica, secular? Não, ele falou, venha a nós o teu reino. Como nós nascemos no Brasil, teve uma época que o Brasil foi uma monarquia, né? A gente teve o Império, né, brasileiro, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, o Império do Brasil. Mas nós aqui já nascemos num contexto presidencialista, numa república, né? Os países que ainda vivem na monarquia entendem perfeitamente isso, como era o caso daqueles povos do Oriente, né? Alguns poucos lugares no mundo ainda vivem uma monarquia, né? Que é regida, governada, liderada por um rei. Né? Temos que entender o seguinte, o nosso Deus ele não é um presidente, né, que a pessoa vota nele e depois de 4 anos ou deixa ele lá mais 4, reelege, ou tira ele, né, através do voto popular. Não, Deus é soberano, Deus é Senhor. O reino é uma monarquia, digamos assim, né, que é governada por ele, por Deus, pelo Criador, e ele é um rei. Então nós precisamos, beber uma aguinha aqui, nós precisamos entender, compreender isso de uma vez por todas. Pode ter certeza absoluta, galera, que eu vou postar outros vídeos, vou até fazer uma série, se bobear, né? Mais à frente, só sobre o reino. Jesus falou, o reino de Deus está em vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Venha o teu reino. Então, galera, aqui nós falamos sobre Jesus, sobre a palavra viva, eficaz, imutável, verdadeira e poderosa, sobre o reino de Deus. E hoje, o tema é Acertando o Alvo, baseado nesse texto de Isaías 55. Né? Meus queridos amigos, né, esse texto da palavra de Deus, galera, ele nos mostra quanto Deus quer o melhor da gente, o melhor para a gente. O quanto Ele quer cuidar de nós, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bom, pessoal. Só que nós precisamos corresponder a esse amor. Nós precisamos nos colocar na posição de filhos para recebermos esse amor, essa paz, esse perdão, esses benefícios que Ele tem para nós. O próprio Jesus falou, já não chamo vocês, né, falou para os discípulos, para os apóstolos, enfim, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu vos chamo agora de amigos. O amigo sabe o que o outro faz. Né? Tem até uma canção linda, maravilhosa, do ministro de louvor, pastor Ademar de Campos, né? Amigo de Deus, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Depois você joga aí no YouTube, é uma canção linda de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. Deus quer ser o nosso amigo, mas nós precisamos ser amigo dele. Claro, a gente diz que Deus é o nosso Senhor, e de fato é. Nós que temos Jesus na nossa vida, nós somos filhos dele, nós também somos servos e não deixamos de ser. Mas ele nos colocou numa posição ainda maior, ainda melhor, ainda mais excelente. Não somente servos, que de fato nós somos. Ele nos colocou na posição de sermos amigos dele. Mas para que nós possamos viver essa amizade, nós temos que nos colocar nessa posição. Nos colocarmos nessa posição significa que devemos obedecer o que a palavra dele nos fala, o que a palavra dele nos manda. Não importa, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Nós não temos que somente ser ouvintes, temos que ser praticantes dessa palavra. Pode ter certeza, pessoal, você que está me assistindo aí, é o melhor a ser feito. A recompensa é muito grande. A vontade de Deus, gente, a vontade de Deus, como diz lá em Romanos, né, capítulo 12, verso 1 e 2. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Eu até fiz um vídeo sobre isso, né, poucos vídeos passados. Depois você confere aqui no meu canal do YouTube, Thiago Rui, tá bom? Nas minhas redes sociais também. Né? Assiste os outros vídeos também, eu já falei sobre isso. Vou estar voltando a falar mais vezes em outras ocasiões. A vontade de Deus, como diz em Romanos capítulo 12, verso 2, diz que ela não é ruim, ela é boa. Ela não é desagradável, ela é agradável. E ela não é imperfeita, ela é perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Para nós experimentarmos, vivermos
Nós temos que nos colocar na posição de fazermos a vontade dele, temos que praticar, para isso a gente tem que conhecer a palavra. Olha como é que uma coisa liga a outra. É como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Cada peça é uma dessas situações que eu estou falando, para que o grande quebra-cabeça seja feito, construído, chegue ao final, ao ápice, quando a gente vê a imagem. Para que nós possamos receber essas coisas lindas e maravilhosas que ele diz lá em Isaías 55 e as promessas da palavra, a gente nos colocar nessa posição. O texto base dessa palavra, pessoal, de Isaías 55, que a gente acabou de ler, ele nos fornece algumas diretrizes como podemos nos colocar no centro da vontade de Deus. Já parou para pensar? A gente acabou de ler. Vou sempre repetir aqui, eu gosto de compartilhar, né, chaves de sabedoria. Pequenas chaves abrem grandes portas, de grandes cofres. Lá dentro tem grandes tesouros. Para que a gente possa pegar e usufruir desses tesouros, temos que abrir a porta. A porta está aberta com uma chave. E é isso que a palavra de Deus nos dá, nos fornece, né? A gente vai aqui compartilhar, vamos caminhar juntos, vamos juntos, né? No entendimento maduro e espiritual, para que possamos ver nesses dias a prática da palavra, entendeu? Primeira chave que eu quero compartilhar com você que está me assistindo, você, meu querido amigo. Chave de número 1, para que nós possamos, né, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que a gente possa experimentar essas realidades do reino, como diz lá em Isaías, que a gente leu, né, que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, os caminhos dele são melhores do que os nossos. Número 1, anota aí, por isso que eu falei para você anotar, pega um papel, uma caneta e anota. Número 1, busca faminta e insaciável pela presença de Deus. Primeira chave, busca, anota aí, busca faminta. Não é você buscar de qualquer jeito, de qualquer maneira, você tem que buscar de uma forma assim, insaciável. Você tem que ter fome de Deus, fome da palavra dele. Busca faminta e insaciável pela presença de Deus. Né? Ter Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, ele é o Eterno, né? Ele não tem e não teve início, muito menos terá fim. Ele existe antes do tempo, disso que chamamos de tempo existir. Ele criou o tempo, né? Ele é autoexistente, ele é o criador de todas as coisas. Por isso que ele diz, ele fala, eu sou. Ele falou para Moisés, Moisés, eu sou o que sou. Diga lá para Faraó, para os egípcios, né? Esse é um outro texto, uma outra mensagem para outro dia, né? Diga aos egípcios que o eu sou o que sou, te enviou. Deus é. Deus é. É até só um parêntese, né? Teve uma vez que eu ouvi essa reflexão, achei bem interessante, né? Num estudo, né? Se é cristão, é claro. Tipo assim, mais ou menos assim, a pessoa que estava falando o estudo, né? O palestrante falou, olha, Deus não existe. Para um grupo de cristãos, né? O pessoal cristão, né? Ficou arregalado, olho arregalado, né? Ficou atônito, chocado. Ué, como você é cristão, você é servo de Deus e está dizendo que Deus não existe? Porque aí ele explicou, né? Que quando a gente fala que alguém existe, implica no sentido de que a pessoa foi criada. Então, eu existo. Você, meu amigo, minha amiga, existe, né? Nós fomos criados, não simplesmente pelo nosso pai e nossa mãe, né? Foi Deus que nos criou. Lembra? Já falei no outro vídeo, volto a falar mais à frente, né? Nós somos feitos de 3 partes, espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Então a gente veio de Deus, né? Deus nos criou. Agora, Deus não foi criado, ninguém criou Deus. Deus é autoexistente. Um dos atributos do eterno é a autoexistência. Ele existe por si só. Ele sempre existiu. Ele não teve início. Ele mesmo fala, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Na verdade, ele não teve início e não teve fim. Para nós, no caso, nessa nossa realidade. Porque, na verdade, ele não teve início, e muito menos terá fim. Então, eu achei bem interessante que eu assisti, o pessoal ficou, né, cristão, ficou de olho arregalado, né? Porque se a gente for para pensar assim, didaticamente, Deus não existe, porque Deus é. Deus é. Ele mesmo falou para Moisés, eu sou. Enviou você lá para libertar o meu povo, né, de Israel, né? Porque Moisés falou, porque os egípcios tinham muitos deuses, né? Quem que eu digo que me enviou? Qual o seu nome? Deus falou para Moisés, ó, diga apenas que o eu sou te enviou, Moisés. Uma reflexão bem interessante, né? Então, Deus, ele não, digamos assim, né, no bom sentido, Deus não existe, Deus é. Então, eu sou o eterno, o criador de tudo, de todas as coisas, aquele que é autoexistente, aquele que é imutável, que não tem sombra de variação, aquele que era, que há, ele é antes, ele é depois, ele é no passado, ele não era, ele é no passado, ele é no futuro, ele é hoje no presente. Porque passado, presente e futuro estão na palma das mãos dele, ele que criou o tempo. O que a gente conhece como tempo, passado, presente e futuro, ele que criou. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. É único e verdadeiro. Ele quer o melhor pra gente, ele quer o melhor pra você que está me assistindo. Ele acabou de falar que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Ele quer ser nosso amigo, ele quer nos carregar no colo, ele quer cuidar de nós, ele quer cuidar de você, meu amigo que está me assistindo aqui. Você precisa deixar que isso aconteça. Mas aí você precisa buscá-la, é a chave número 1. Busca faminta e insaciável pela presença de Deus. Ele quer estar sempre ao nosso lado. Ele quer que nós estejamos com ele, porque não adianta só ele querer ficar do nosso lado se a gente não quer ficar do lado dele. Nós conseguiremos enfrentar e vencer todas as batalhas, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 4:13. Tá lá, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, né? Está registrado em Filipenses 4:13. Também é um texto bem conhecido. Eu posso enfrentar todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Beber uma bem aqui. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. É o Senhor que me fortalece, não sou eu que me fortaleço por mim mesmo. A fonte não está em mim, Ele é a minha fonte. O verso 6 de Isaías 55 nos diz que nós devemos buscar... Olha que interessante, nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Olha o que está lá. Galera, Isaías 55, 6. Ó, olha só o que Deus fala, né? Inspirando o profeta Isaías. E fala para nós hoje. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Peraí. Vamos parar para raciocinar. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto ele está perto. Então isso significa, galera, que é um tema para outra ocasião. Um vídeo para outra ocasião. Mas se a gente for falar sobre o Apocalipse, o tempo está próximo. O tempo do fim está próximo. A volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja de Jesus, não da instituição, da placa, né? É do povo, das pessoas, de todos aqueles que são salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O arrebatamento está próximo. O fim está próximo, como diz lá em Apocalipse. Além de outros textos da palavra. É tema para outro dia. Então, se ele fala para buscar enquanto se pode achá-lo, significa que vai ter um momento que ele não vai ser tão fácil de achar assim. Já parou pra pensar? Busque, tá escrito, não tô inventando nada, galera. Você tá lendo junto comigo, ó, Isaías 55, verso 6. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Implica em dizer que vai chegar um momento que não vai ter como achá-lo, né? Então, por isso, você, de alguma forma, se parou nesse vídeo aqui, o tempo é hoje, agora. Aproveita e pega essa chance hoje. Ele diz também, ó, invoque ele. Eu já falei em outro vídeo, invocar, gritar, clamar, chamar o nome dele. Jesus, como aquele cego Bartimeu, né? Filho de Timeu, que estava cego ali na estrada. Jesus veio com a multidão, ele soube que era Jesus e Jesus podia curá-lo, aí ele gritou o nome de Jesus, né? Pedindo para que Jesus o curasse. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas, né? Ô cego, cala a boca, mandou o cego calar a boca. E quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava, clamava, invocava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou e curou ele. Operou um milagre e ele passou a enxergar, voltou a enxergar. É o que fala aqui, ó. Invoque-o, grite o nome dele enquanto ele está perto, porque significa que vai chegar um momento, está próximo um momento, que ele não vai estar tão perto assim. Então aproveita hoje. Vai chegar um momento que ele não vai estar mais perto. Hoje é o momento de você ter um encontro com Cristo. Anota isso, pega isso dentro de você. Não sai desse vídeo, continua aqui. Deus está falando contigo, você sabe que Deus está falando com você. Esse vídeo chegou a você de alguma forma. Você pode estar afastado dos caminhos do Senhor. Você pode nunca ter tido um encontro com Cristo e você sabe que precisa, então não para. Ah, continua assistindo, galera. Você, meu amigo, minha amiga, você sabe que Deus está falando com você, não precisa falar mais nada. O Espírito Santo está falando com você. Continua assistindo, pega essa chave de sabedoria, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, tá? Não deixe para amanhã o que pode e deve ser feito hoje, né? Não empurre com a barriga, não use de procrastinação, não procrastine. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. O depois pode não chegar, o depois pode ser tarde demais. Não estou aqui usando de terrorismo gospel, não. Eu apenas estou falando da palavra de Deus. Terrorismo gospel entre aspas, né? Porque Jesus é maravilhoso. Jesus é lindo, Jesus é belo, Jesus é formoso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não merecia... Gente, você já parou para pensar que aquela cruz não era para Ele. Não era para Ele, era para nós. Só que a gente não conseguiria, nós não conseguiríamos pagar o preço que nós deveríamos pagar. Então Ele veio e morreu no nosso lugar, em nosso favor. Prestou atenção nisso? Poxa vida. Então, ó, o tempo é hoje. Busque o Senhor de verdade. Não é simplesmente, com medo de ir para o inferno, não. Ele quer que você more com Ele no céu. Ainda, Ele não te tirou dessa terra, Ele ainda não veio para arrebatar a sua igreja, ainda estamos aqui, eu e você estamos aqui. Ele tem coisas maravilhosas para realizar nas nossas vidas, Ele tem planos, Ele tem propósito para realizar na nossa vida hoje, nesse tempo. Então não perca essa oportunidade. Chave número 2, chave de sabedoria número 2, para acessar esse tesouro maravilhoso que ele tem para nós, baseado nesse texto de Isaías 55, é o seguinte. Anota aí. Arrependimento total e radical. Mais uma vez. Arrependimento total e radical. O verso 7, olha que interessante. O verso 7 desse texto deixa bem claro. Vamos lá ler o verso 7. Isaías 55, só que o verso 7, olha só. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Pessoal querido e amado, vocês meus amigos que estão aqui me acompanhando, você que me segue, você que passou a me seguir hoje, você que está me assistindo nesse vídeo, o verso 7 é bem claro. Ele diz para o ímpio, o perverso, o iníquo, aquele que está fora dos caminhos do Senhor, deixar os seus maus caminhos, os seus maus pensamentos e se converter ao Senhor. Se tornar, né, voltar para o Senhor. Porque Ele é rico em perdoar, Ele é misericordioso. A Bíblia relata que o nosso Senhor Jesus, pessoal, né, ele falou algo muito interessante, está registrado em Mateus 4,17.
Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. Nosso Senhor Jesus disse assim, ó. Olha o que ele falou. Arrependei-vos e convertei-vos. Já dá pra pensar? É interessante, né? Ele falou, arrependei-vos. Meu amigo Thiago, do que eu tenho que me arrepender? Eu tenho que me arrepender de algum pecado? Que eu briguei com meu filho, com a minha mãe, que eu xinguei, falei um palavrão porque alguém me cortou no trânsito, né? De carro. Porque eu dei uma topada, porque recebi uma falta jogando futebol e pensei algo errado no meu amigo no futebol. Do que eu tenho que me converter e me arrepender, irmão Thiago? Te digo agora. É claro que maus hábitos, pensamentos, palavras, tudo bem, você tem que, ações, atitudes, você tem que se arrepender. Mas aqui ele fala, arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, você, meu amigo, tem que se arrepender de você próprio. Nós temos que nos arrepender de nós mesmos, do fato de nós termos nascido no pecado. Cada ser humano que vem a essa terra nasce no pecado. Cada pessoa que vem a este mundo, que é a mãe da luz, cada pessoa que nasce, já nasce com a sentença de morte, morte eterna, espiritual, para sempre, eternamente marcada, anotada. Por causa do pecado original, cada pessoa que vem a esse mundo, ela já nasce morta. Por mais que ela esteja viva no corpo e na alma, mas o espírito da pessoa está morto. E se não se arrepender, se não se converter, se não nascer de novo, é algo espiritual, a pessoa morre e fica separada de Deus eternamente. Isso é ruim, isso é terrível, é a pior coisa que poderia acontecer. Então, Jesus falou, arrependei-vos, se arrependa de você mesmo, de você próprio, do fato de você ter nascido no pecado. E convertei-vos. Você tem que se converter. É claro que é o Espírito Santo quem faz essa obra, né? A Bíblia fala que o próprio Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Mas é você tomar uma atitude, tomar uma posição, né? Se converter. Ou seja, do grego ali, metanoia, a tua mente, a tua mentalidade ser totalmente mudada, transformada, a tua vida. É você dar um giro 180 graus. Você sai de um ponto e ir para o outro. Você tem que se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos, das atitudes erradas. A Bíblia diz, né, em Provérbios 29 e 23, que a humildade precede a honra, né? Antes de você ser honrado por Deus, você precisa ser humilde. Você tem que ter humildade de reconhecer que você precisa de um salvador. Você não tem como se salvar a si próprio. Nós devemos ter humildade suficiente para reconhecermos o quão desesperadamente necessitamos do toque de Jesus nas nossas vidas, pessoal. E assim nos arrependermos. Deixarmos de ir em direção contrária a Cristo, porque Cristo está indo para cá, a gente está indo para lá, a gente tem que voltar o caminho e voltar para Jesus. Para que nós possamos, de fato, viver, como diz lá em Romanos, essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus, acessarmos esses tesouros, né? Deus, ele pensa muito mais coisas boas da gente do que nós mesmos. Ele fala aqui, né, porque os pensamentos dele não são os nossos, são maiores do que os nossos, os caminhos dele são maiores, melhores do que os nossos, assim como a neve cai do céu, dá semente ao semeador, pão ao que come, assim será a palavra dele, que sai da boca dele, não voltará para ele vazia, vai cumprir o objetivo pelo qual ele a enviou. Nós sairemos com alegria, em paz seremos guiados. Aqui é um texto profético, é claro que fala sobre a terra de Israel e o povo de Israel, mas a gente toma posse das nossas vidas, que é a palavra de Deus de qualquer forma, é sabedoria divina. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. Ou seja, no lugar de algo mal, ruim, no lugar do seu filho se perder, da sua filha se perder, do seu casamento, sua esposa, seu marido, sua família, seus entes queridos se perderem, serem destruídos, no lugar disso, no lugar dessa coisa ruim, vai haver a restituição, vai haver a reconstrução, a reconciliação no seio da sua família. Sua vida vai ser transformada, não vai ser destruída não, vai ser transformada, vai ser abençoada por Deus. Sua família vai viver uma nova história. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Espinheiro, né, que tem espinhos. Espinho corta, machuca. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Será isto glória para o Senhor. E memorial eterno que jamais será extinto. Para sempre você e sua casa servirão ao Senhor, mano. Você precisa tomar uma atitude. Hoje é o tempo. Hoje é o momento de você tomar uma posição com Deus. E ponto número 3. Chave de sabedoria número 3 para abrir esse cofre que tem esses tesouros maravilhosos. Ó. A gente leu o número 1, recapitulando, anota aí. Número 1, busca faminta e insaciável pela presença de Deus. Número 2, arrependimento total e radical. E agora a chave de sabedoria número 3. Pensarmos os pensamentos de Deus. Pensarmos os pensamentos de Deus. Meu amigo, para que isso aconteça, nós devemos cumprir fielmente os 2 primeiros passos, ok? É uma sequência de ações, na verdade? É uma sequência de situações, não quebra-cabeça. Você precisa encaixar peça por peça, ok? Para terminar. Então, a gente precisa cumprir os 2 primeiros passos para que esse terceiro seja feito de uma forma ainda melhor, mais fácil, flua melhor. É um complemento do primeiro e do segundo. Os versos 8 e 9, né, de Isaías 55, como a gente tem aqui a palavra de Deus, né? Os versos 8 e 9 nos mostram e nos dizem que a nossa vida tem que ser pautada por Deus, pelo Senhor. Nós devemos deixar de pensar os nossos pensamentos.
deixar de viver o nosso caminho para pensar nos pensamentos do Senhor, vivermos o caminho dele. Olha o que diz os versos 8 e 9, pessoal. Preste atenção comigo aí, olha só, o próprio Deus fala. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus, anota isso aí, pega isso aí, ó, presta atenção. Deus transformará aquilo que tem sido ruim em algo bom, em bênção, como eu falei anteriormente. Em lugar do espinheiro, em lugar dos espinhos, crescerá algo bom, algo maravilhoso. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. Será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Então, eu quero orar por você. Meu amigo, minha amiga, você que já vem me acompanhando já há um tempo, você que já assistiu outros vídeos que eu posto aqui nas minhas redes sociais, eu como um ministro da palavra de Deus, um anunciador, aquele que anuncia, né? Um anunciador de boas notícias. E qual é a boa notícia? Jesus te ama. Jesus quer o melhor para você. Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. E ele te leva para o céu, se você quiser, se você deixar. Essa é a boa notícia. É a boa nova, boa notícia do Evangelho, do reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Foi a oração famosa do Pai Nosso, que Jesus nos inspirou. Aliás, sinto algo no meu espírito agora. Vamos fazer o seguinte, vamos orar o Pai Nosso? Não no sentido de uma reza, não no sentido de uma oração, de uma prece, apenas de meras palavras. Mas vamos orar com toda a nossa fé, com toda a nossa confiança, com a nossa verdade, com a nossa sinceridade. Por mais que a gente saiba de cor, mas eu senti no meu espírito agora. Então você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, para tudo agora, para tudo. E vamos orar juntos? Vamos lá? Eu creio que vai fazer uma grande diferença na sua vida nesse momento. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixa de maneira nenhuma cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ó Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, glórias a Deus, aleluia. Você quer Jesus? Aliás, você precisa de Jesus, mas você tem que querer. A palavra de Deus foi exposta. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir vem pela palavra de Deus. Então eu quero agora me voltar para quem sabe que precisa desse Jesus maravilhoso. Você entendeu essa palavra chegou até você agora, e você sabe que esse Deus, que o Espírito Santo está falando com você nesse momento. Você precisa tomar uma atitude, tomar uma posição. Então escreve aqui nos comentários, eu quero Jesus. Escreve aqui nos comentários, eu quero Jesus. E se você de fato quer, além de escrever, faça uma oração comigo. Eu vou orar, vou falar as palavras, né, e você vai repetir após mim. Vou falar uma frase da oração, você repete, né, cada frase que eu falar. Vou falar, dá um tempinho para você repetir, né? A gente vai orar juntos. Se você não sabe orar, se é a primeira vez que você ora de repente, mas você precisa, dentro de você, aí dentro, você precisa crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele está à direita de Deus. Que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus encarnado, o que veio a essa terra para te salvar, que ele é o Senhor Todo-Poderoso. E ele te ama, os pensamentos dele são maiores do que os teus. Ele pensa coisas boas e maravilhosas a teu respeito, ele quer cuidar de você, ele quer mudar a sua história. Você precisa deixar, prega o controle nas mãos dele. Prega o controle da tua vida nas mãos do Senhor. Você sabe que você precisa de Jesus. Você sabe, eu não estou aqui querendo te convencer, porque não sou eu. Eu não convenço ninguém de nada, quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo está batendo. Jesus falou, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém quiser me ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com ele, eu vou almoçar com ele, vou jantar com ele, vou fazer morada na vida dele, vou mudar a história dele. É o que Jesus está falando para você hoje. Isso está escrito na palavra. E ele fala para você hoje. Então, se você crê dentro de você, você precisa confessar com a sua boca. Se você fizer isso, você é salvo. Você nasce de novo. O maior milagre que poderia acontecer, acontece na tua vida. Então, você quer Jesus mesmo? Você deixa que Jesus mude a sua vida? Então faça após mim essa oração. Você vai dizer assim, com fé, com confiança, com sinceridade, não duvidando. Para tudo que você está fazendo, fala isso de verdade. Ó. Senhor Jesus, nesse momento, eu recebo o Senhor como o meu único, suficiente, total e exclusivo
Senhor, Salvador, Redentor, Deus, Rei, Deus Todo-Poderoso da minha vida. Senhor Jesus, eu digo isso, eu estou declarando com a minha fé e confiança em Ti e com a minha boca, dizendo no reino espiritual e no reino físico, material, que não existe outro, que não existe mais outro. Somente o Senhor é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Todo pacto, aliança, contrato que eu fiz com o lado ruim, com as trevas, eu revogo agora em nome de Jesus. No reino espiritual, no reino material. No reino espiritual, no reino físico. Em nome de Jesus. E eu digo, eu afirmo, Senhor, que eu, a partir de hoje, sou uma nova criatura. Eu sou teu filho. O Senhor é criador. O Senhor me criou. Mas eu não sou apenas mais uma mera criatura. Eu passo a ser teu filho. O Senhor passa a ser o meu pai. Jesus, eu te entrego o controle da minha vida. Eu entrego nas tuas mãos. Jesus, o Senhor falou, está escrito na tua palavra que o Senhor joga os meus pecados, o meu passado, no mar do esquecimento. E o Senhor escreve e cria uma nova história. Faça isso nesse momento, Senhor. Eu quero realmente mudar a minha vida, mudar a minha história. Por isso eu peço, entra em mim. Me salva. Opera em mim o maior milagre, que é o novo nascimento. Escreve o meu nome no livro da vida e eu te agradeço por isso. Muito obrigado. Eu sou teu filho, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E ó, sinto no meu coração, não quero que esse vídeo fique muito longo, ou um pouco mais longo do que já tá, mas olha, o Espírito Santo tá falando tremendamente, galera. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, como diz a Bíblia, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, preste atenção. A gente não pode perder a oportunidade. Eu quero também orar. A primeira oração é para quem nunca teve uma experiência com Cristo, né? Se você nunca teve uma experiência com Cristo, você agora é um filho de Deus, se escreve aqui embaixo nos comentários, ó. Eu recebi Jesus. E a gente vai continuar orando pela sua vida. Mas você que está afastado, Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo está falando com alguém aqui, com várias pessoas que estão assistindo esse vídeo, e que já tiveram uma experiência com Cristo, mas como a parábola que Jesus contou, né, a ovelha, né, que saiu do aprisco, né, aí o pastor, o bom pastor que é ele próprio, né, foi lá, deixou as 99 guardadinhas e foi lá em busca daquela ovelha perdida. É que nem outra parábola que ele contou, né, do filho pródigo, né, o filho que foi embora, né, mas o próprio filho, ele caiu em si e falou, poxa vida, eu tenho que voltar para casa do meu pai. Lá eu tenho comida, tenho proteção. Os empregados, os servos dele estão comendo melhor do que eu, que estou desejando essas bolotas dos porcos aqui. Isso é um tema para um outro dia, né? Você que já foi de Jesus, aí está afastado, sabe o que eu estou falando, mas você quer se reconciliar, você quer voltar para esse Jesus. Olha, esquece o que passou, como a Bíblia fala, venha como estás. Você não pode permanecer desse jeito, mas venha do jeito que você está. Porque se você, eu quero deixar isso, eu quero deixar aquilo, aquele mau hábito, aquela má situação, aquela situação ruim, você nunca vai voltar. Venha do jeito que você está, entrega tudo ao Senhor, que Ele vai fazer as mudanças necessárias, a transformação necessária na tua vida. Então, você quer fazer isso hoje? Vou orar por você. Você vai repetir. Senhor Jesus, nesse momento, eu me reconcilio contigo, eu volto para os teus caminhos. Eu quero renovar a minha aliança com o Senhor e peço que o Espírito Santo renove a minha vida em ti. Eu me reconcilio com o Senhor. Mais uma vez, e agora definitivamente, eu declaro que somente o Senhor, meu Jesus, é meu único e suficiente Senhor, Salvador e Deus. Muito obrigado por mais essa chance, por mais essa oportunidade. Senhor Jesus, eu sou aquele filho pródigo que volta para a casa do Pai. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade, por mais esse dia que estamos aqui falando palavras de sabedoria. É o nome dessa série de vídeos. Palavras de sabedoria. Sabedoria milenar. Sabedoria divina. Aliás, mais do que isso, sabedoria eterna. Né? Fez a diferença desde os primórdios, ao longo da história e continua a fazer nos dias de hoje. Muda, transforma, empodera, abençoa, salva vidas, pessoas, famílias, nações. Se as pessoas deixarem, Deus muda a história delas, mas a pessoa precisa deixar, né? Então a gente fala sobre isso, sobre a sabedoria, sobre o reino de Deus, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas sem antes, mais uma vez, te conclamar, meu amigo, minha amiga, dá aquela força, dá aquela moral de sempre, tá? Para que o algoritmo saiba. Gente, internet é assim, a gente tem que realmente falar isso. Internet é assim. Para que o algoritmo saiba que esse vídeo tenha ajudado pessoas, para que ele recomende a muitas outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas como você está sendo agora, como a tua família está sendo agora, entendeu? Para que chegue a mais pessoas. Então, tem algumas práticas aí que eu peço que você nos ajude, tá? Curta esse vídeo, ok? Comenta, né? Como o Espírito Santo falou com você? Eu creio que ele falou. Comenta o que ele falou com você aqui, deixa nos comentários, tá? Compartilha, né? Compartilha o link, vai ali em compartilhar e manda o link para os teus grupos de WhatsApp, teus grupos de Telegram, coloca ali na tua timeline das tuas redes sociais, enfim, manda para alguém, compartilha, tá bom? Para que outras pessoas também sejam atingidas por essa palavra poderosa, que não é do Thiago Rui, não é minha, é do Senhor Jesus Cristo, é a palavra do reino de Deus, tá bom? Ativa as notificações.
Independente da rede social, tem um sininho ou tá escrito notificações. Clica lá para que sempre que eu postar um vídeo novo, você possa estar sabendo, estar acompanhando e sendo inundado por essa palavra de sabedoria do reino de Jesus Cristo, tá? E segue, né? No YouTube é inscrever-se, clica em inscrever-se, tá bom? E nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, enfim, é seguir. Clica em seguir, nos acompanhe, faça isso para que mais pessoas sejam abençoadas e você também continue sendo abençoado. Minhas redes sociais estão aqui em algum lugar aqui na tela, tá aqui, enfim, ou na descrição, nos comentários, você vai ver aí, tá? YouTube, Thiago Rui. Kawaii, Thiago Rui. Instagram, Thiago Rui 1. E no TikTok, Thiago Rui 777, tá? Ah, acesse meu Biolink também, biolink.info/Thiago Rui 1, biolink.info/Thiago Rui 1. Ali eu coloquei os 2 primeiros e-books, livros digitais aí que eu preparei, escrevi, elaborei, para que a sua vida seja abençoada. Um fala da importância da gente dizer não, né? A gente é muito bonzinho, né? Claro, a gente é bom porque Cristo mora em nós, né? A gente procura, né? A gente que tem Cristo procura ter boas práticas, procura ajudar o próximo, procura ser bênção na vida das outras pessoas. Uma coisa é ser bom, outra coisa é ser bonzinho, entre aspas, né? Tem momentos que a gente tem que dizer não. A gente fala sim pra todo mundo, sim pra muitas coisas, pra muitas questões. Tem um momento que a gente precisa dizer não. É um título bem sugestivo, bem interessante, bem chamativo, eu creio que vai abençoar essa mensagem nesse e-book, tá? E o outro é também, gente, incrível, é sensacional. Você nasceu para viver o propósito de Deus. Cada um de nós, você, nós viemos a essa terra para uma missão, um objetivo. A gente precisa descobrir o quê? Então esse e-book vai te ajudar a descobrir o seu propósito, como você pode colocar em prática, e assim, além de ser abençoado, sua família ser abençoada, você abençoar as pessoas ao seu redor, abençoar essa geração, né? Ser uma bênção na sociedade, nessa geração, em volta de você, né? No mundo em que nós estamos, que é muito importante. A gente precisa ser bênção, ser luz, sal e luz nesse tempo que nós estamos, tá? Então acessa lá, conheça, adquira, eu creio que vai ser importante, vai abençoar muito a sua vida, a sua família, biolink.info/Thiago Rui 1. Seja abençoado na prática da palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e eu termino profetizando na sua vida. Deus te abençoe. Shalom, shalom, paz, saúde e prosperidade.